pai, me passa a senha do Wi-Fi. Limpa a casa primeiro, filho. Ah, pai, tá bom. Ô pai, me passa a senha do Wi-Fi. Ô, Thiago, eu já te falei. Limpa a casa primeiro. De novo, pai, eu já limpei. Ô pai, eu já lavei a louça, limpei o fogão, limpei o armário, limpei o banheiro, dobrei a sopa. Agora me passa a senha do Wi-Fi, por favor. Thiago, eu já te disse. Limpa a casa primeiro. É a senha do Wi-Fi. Nossa, pai, eu trabalhei que nem um condenado. O senhor deveria ter me falado primeiro.